hoje sobre 3 estágios de homens, que está lá em Ezequiel no capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu não sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei neles sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 cantos, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Diga glória a Deus, glória a Deus. Toda mudança, ela parte do nosso posicionamento. Nós temos entendido, eu tenho entendido que os lugares aonde Deus tem nos levado são lugares que Deus quer fazer uma coisa poderosa, a vontade dele. Esses dias, conversando com o papai, ele disse assim para mim: eu não entendo, eu vou em determinados lugares, e aonde eu vou nesses lugares, daqui a pouco começa uma luta. Não que eu estou profetizando isso, tá? Aqui, mas aqui, começa aquilo, às vezes a igreja até fecha. Aí eu olhei para ele e falei assim: a culpa é sua. É a unção profética que está sobre a sua vida. A unção vem confrontar justamente aquilo que está acontecendo no reino espiritual. E eu estava meditando hoje pela madrugada, dizendo: puxa, fui chamado para estar nesse lugar, onde toda a nação está voltada para uma época de carnaval, as pessoas estão tão distantes, mas veja, Deus está nesse lugar querendo trazer uma palavra justamente de entendimento de que é possível mudar situações. Amém. É possível, mas isso parte de quem? Deus, ele já trouxe a revelação. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus. Eu costumo dizer que, estava ministrando, que temos que ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Nós estamos ouvindo tantas coisas, irmãos, no mundo, e nós temos acreditado em tantas coisas, e nós acabamos crendo tanto, que começamos a confessar isso. Deus não chamou eu e você para confessar essas coisas. Deus nos chamou para confessarmos, para profetizarmos aquilo que é a vontade dele. Então, entenda isso: Deus não quer usar o Beltrano, porque senão o Beltrano estaria aqui. Deus não quer usar o Ciclano, Deus quer usar você, irmão. Amém. Mas, puxa, ninguém tem dado valor, puxa, ninguém tem... Irmãos, entenda uma coisa: o único que nos dá valor é Deus. E eu tenho entendido o seguinte: para sermos usados pelo Senhor, precisamos andar pelo caminho dele. E o caminho dele é um caminho onde morremos, onde desaparecemos, onde realmente confiamos que ele está dominando a nossa vida. Então precisamos chegar nesse nível. Amém ou não amém? Amém. Temos que chegar no nível onde vamos confiar em todo esse nível, irmãos. Esse processo, o processo de confiar no Senhor. Então, esse é um tempo onde Deus está querendo revelar a sua vontade, onde Deus quer usar cada um de nós, que somos homens, dentro da nossa casa, como nós temos aprendido, que é uma coisa tremenda, sabemos que os nossos maiores obstáculos estão dentro da nossa casa, como Nailton diz mesmo: pega um púlpito, começa a profetizar, coloca a mão lá, começa a ter revelações. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses negócios aí, eu ficava meio assim, porque eu sou meio assim, eu gosto de começar a falar língua estranha, já pegar na mão já começar a sapatear já, e buscar o que tem de Deus, irmão. Eu gosto assim,
Mas nós sabemos que também tem que ter o ensinamento da palavra, né? Tem que ter todas as coisas, estabelecer princípios, colocar fundamentos realmente, porque não pode só haver o fogo sem ter aquilo, a madeira que vai queimar, né? Então essa é a palavra de Deus, você tem que ter essa base. Agora, eu lembro quando eu comecei a fazer isso dentro de casa, aí eu já queria daí já falou assim, mas você tem que parar e fazer isso, porque esse negócio é meio morto. Hoje, graças a Deus, já está tudo bem. Já está a palavra, né? E já está o Espírito Santo. Agora veja bem, tem palavra de Deus dentro de você. Amém. Tem que abrir a boca. Você apenas tem que abrir a boca e lançar a palavra. Amém. Se você quer ver milagres, começa a profetizar. Irmão, você é uma coisa tão simples. Em determinado momento da minha vida, nós estávamos indo para o monte, e todos os dias, nós fomos 40 dias para o monte, 40 dias nós passávamos no mesmo buraco. Dá para entender isso? Perdão, 39 dias. E quando chegou no último dia, nós passamos que a gente nem sentiu. Eu falei, peraí, aqui tinha um buraco. Aí eu falei, para o carro. Aí paramos o carro, nós estávamos em 3 carros, para o carro. Eu desci, eu olhei, cadê o buraco, gente? Mas por quê? Porque durante aquele tempo nós passávamos, Senhor, fecha esse buraco. Senhor, fecha esse buraco. Irmãos, isso acontece. Deus fechou o buraco. Amém. No último dia, mas Ele fechou o buraco. Então, entenda isso. É muito desânimo que existe no mundo. Aqui nós estamos entendendo sobre estágios na vida dos homens. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Irmãos, nós temos que estar, a Bíblia diz isso, temos que estar realmente cheios do Espírito Santo. Se for nos embriagar, vamos nos embriagar. Agora veja, eu entendo que quando a nossa carne morre, então o Espírito Santo de Deus leva. Eu tenho entendido que se nós realmente, irmãos, desaparecermos, o Espírito Santo vai levar a nossa vida, vai conduzir a nossa vida. E é isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Então veja, o primeiro estágio do homem, se você quiser anotar, está aí no versículo 1, que diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, versículo 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Sabe o que significa esse primeiro estágio? É o estágio da apostasia espiritual. O diabo está se levantando, irmãos, contra os homens para impedir que ele creia naquilo que realmente ele é. Deus não se enganou quando fez você. Você não veio para esse mundo por um acaso. Você veio com um propósito, com uma finalidade. Você tem que descobrir. Se existe algo que você deve se ocupar, é descobrir o teu chamado. É descobrir como é que Deus quer usar realmente a sua vida. Essa palavra também é para a minha vida. Sim. Nós estamos nessa fase onde estamos descobrindo realmente o que Deus tem para a nossa vida. E quando nós descobrimos isso, nós podemos fluir, irmãos. Só que existe um estágio da apostasia espiritual. É o estágio do abandono da crença, né? Onde a pessoa fica esperando que alguém possa chegar e dizer, eis que te vi, pô. Eis que Deus está cheio, pessoal. Não, nós não estamos. Nós estamos num tempo que precisamos crer na palavra de Deus. Amém. Amém. Temos que ter um tipo de promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Amém. Sabe? Deus nunca vai nos usar iguaizinhos. Deus nunca vai me usar igual a mim. Eu também nunca serei usado igual a mim. Né? Então, veja bem, é lógico que você tem que se espelhar em muitas coisas, provavelmente à noite eu vou estar falando sobre isso, mas você precisa se espelhar em Jesus Cristo, porque foi Ele que te chamou. Amém. E você precisa entender que talvez o chamado que você tenha não seja um chamado mas Ele te chamou. E se Ele te chamou, não vai precisar de multidões. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Amém. Se você invocar o nome dEle, Ele vai se manifestar através da sua vida, irmãos. Não é isso o nosso chamado? Amém. Sim ou não? É um chamado onde nós não aparecemos, mas um chamado onde Ele aparece e o fruto vai permanecer. Nós estamos vivendo um tempo onde existem homens que estão realmente secos, mas essa palavra não é para a tua vida. Deus está apenas despertando você, para que você entenda que você tem a semente para mudar realmente a vida dessas pessoas. Amém, amém ou não amém? Um tempo onde os homens estão secos, onde homens que já morreram e perderam já até mesmo a vontade de servir a Deus, né? Pessoas que eles dizem assim, nada me convém, satisfeitas,
né? Nós não somos assim. Talvez existam coisas dentro da nossa vida que ainda nos levam a pensar nas coisas passadas. E essa é a nossa luta. Nos desprender realmente das coisas passadas e acreditarmos no novo que Deus tem para as nossas vidas. Uma pessoa fechada, ela não tem nada lhe visita, ou seja, ela não consegue realmente ter uma experiência, não é difícil. Eu entendo que a pessoa só pode ter uma experiência com Deus quando ela se torna realmente dependente do Senhor. Amém. Quando a pessoa ela é independente, é difícil. Nós estávamos numa igreja, acho que a maioria sabe qual era a nossa igreja, e qual era a dificuldade para mim quando tinha o culto do Espírito Santo. Porque o que é o culto do Espírito Santo? Para nós sabemos que, como o papai ensina, é poder de Deus para que nós possamos testemunhar. Mas para muitas pessoas é apenas um momento quando você vai falar língua estranha. E ó, falei língua estranha hoje. Mas a pessoa não entende que Deus está capacitando essa pessoa para que ela possa dar frutos, né? E ela possa ganhar outras vidas. Ela não entende isso. Irmão, que dificuldade. E aí a pessoa quer receber o Espírito Santo sem se santificar, né? sem se limpar. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu subi. Não vai pensando que as coisas para mim com Deus são muito demoradas, porque Deus tem que limpar muito da minha vida ainda. E eu lembro que eu fiquei, a minha primeira vez que eu subi um monte, eu subi com um cigarro na mão, né? Porque o irmão me chamou lá, eu era crente já, eu tomava uma cervejinha, né? Fumava um cigarrinho, e eu estava até jantando, tomava uma cerveja de graça, que o papai enchia, né? Meu pai não era evangélico ainda. E o irmão, né, foi lá e disse: Paulo, vamos subir um monte hoje. Eu falei: mas vamos fazer o que lá? Não, nós vamos orar, não tem esse negócio, cara, não quero não, vamos lá. E ele insistiu na minha vida, pegamos o ônibus. E eu lembro que eu estava com um maço de cigarro lá. Quando nós descemos no Cocai, o que eu fiz? Peguei o cigarro, pelo amor de Deus. Peguei o cigarro, fui fumar. E eu chamo ele de um pai espiritual, né? Antes de conhecer o Jéssica, foi uma pessoa que entregou realmente sua vida para poder investir o seu tempo na minha vida. Ele não queria, mas Deus pegou ele e disse: você tem que ensinar. Então, ele entregou 5 anos da vida dele para investir na minha vida, né? Um treinamento realmente de me acordar todo dia, 7h30, né? E ficar com ele, evangelizando, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, confrontando meus pecados, né? Para que eu pudesse poder estar pregando para você. Então eu lembro que quando ele me viu, ele disse: o que é isso? Quem trouxe esse infeliz? E ele, o rapaz, falou assim: calma, irmão, nós trouxemos ele aí, e nós subimos um monte, subimos cigarro, é lógico, fomos para lá, irmão, que dificuldade, né? Novo convertido, não sabia se eu orava, se eu clamava para o Padre Cícero, para a Maria, não sabia, né? E os irmãos naquele xerebequé, o negócio ficou meio chato, deu até vontade de pegar um cigarro e fumar, mas eu ainda tinha um temor. E eu lembro que eu desci, né? Eu lembro que eu desci, não vi a hora de descer, chegar lá embaixo do Monte é Santo, né? Chegar lá embaixo, né? E poder fumar. E eu lembro que eu acendi o cigarro mesmo e fui que fui. E era crente, amém? Mas eu queria o Espírito Santo, né? Legal. Aí eu lembro que durante um bom tempo, acho que eu fui subir uma outra vez e o irmão, ele ficava virado comigo. E o irmão falou assim: olha, fala para ele, para quando ele for subir um monte, eu não subir com cigarro. Aí o irmão veio e falou para mim: Paulo, por favor, não sobe com cigarro não. Aí eu falei: tá bom. Aí quando cheguei no pé do monte, né, tem aquele costume de orar antes de subir, né? Peguei no pé do monte, achei uma moedinha e escondi. Vou esconder, vai que os irmãos pegam, né? A minha ideia, veja quanta sujeira, né? Deixa eu dar uma escondidinha lá. E subi um monte, irmãos, e lá na hora da oração era que: Senhor, me batiza, não é? Me batiza, mas como me batiza? Irmãos, eu lembro que Deus me deu muitas experiências. Um amigo meu, é o segundo que subiu pela primeira vez, foi batizado pelo Espírito Santo. Querido, aquilo me entristeceu. E eu desci de lá rápido para pegar o cigarro, né? Para a gente descontar. E eu desci, peguei o cigarro e vieram falar comigo: Paulo, o que aconteceu? Eu falei: não fala comigo que eu estou com raiva.
Fala comigo. Não, mas o que aconteceu? Não, que negócio é esse? Que Deus é esse? Batizou o varão, já estou há tanto tempo aqui buscando o batismo com ele. E que Deus é esse? Olha como nós somos, né? E aí nisso o irmão chegou e ele disse, Paulo, o que aconteceu? Eu falei assim, ó, eu estou com raiva, esse negócio aí, ó, licença, meu. O irmão subiu aí, foi batizado, era o irmão dele que tinha sido batizado, né? O irmão subiu e foi batizado, e eu, ó, tá aí, que Deus é esse? Ele falou assim, você quer receber meu espírito? Foi assim que ele falou. Deixa de fazer isso. Ele começou a falar meus pecados, tudinho, perto da irmã. Eu fiquei mais envergonhado ainda. E ele falou assim para mim, ele falou, deixa de fazer isso. E eu considerava, deixa disso, que você vai receber meu espírito. Eu lembro, irmãos, que eu falei assim para ele, depois que ele falou para mim, irmão, você pegou pesado, cara, você botou os negócios na frente da irmã. E aí ele falou assim para mim, eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. A gente é normal ainda. E naquele dia eu tomei um posicionamento. Peguei um cigarro não cheio, estava cheio. E era mal. Eu peguei um cigarro. Eu disse, se Deus realmente tem algo na minha vida, Ele vai me libertar desse serviço. E a partir daquele momento eu peguei o cigarro e joguei para trás. Nem quebrei, não, joguei para trás. E eu comecei a me santificar. E Deus cumpriu a promessa na minha vida. Agora, por quê? Por que nós precisamos pagar o preço? Porque existem pessoas que estão precisando de você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, tem gente precisando de você. Tem gente precisando de você. É por isso que nós temos que pagar o preço. Porque existem homens, irmãos, que estão realmente perdidos na sua caminhada. E Deus está levantando justamente você, que pensa que não é nada, que pensa que não é ninguém, que pensa que não vai fluir, que pensa que não vai ser usado. Deus está chamando você. Amém. E quando você ficar perguntando como isso vai acontecer, está perdendo tempo, irmão, simplesmente abre a boca e vai. Amém. Deus está dizendo para você profetizar. Deus está dizendo para você fazer. É o primeiro estágio, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 7, está dizendo assim, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade. Segundo, falei primeiro, né? Perdão. Segundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas, versículo 10 aqui, perdão, versículo 10, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E o versículo 11 diz, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas várias. Né? Quando o Nair orava comigo, ele disse assim, puxa, Deus nos separou para andarmos 24 horas. Você pensa que é fácil andar 24 horas? Com Deus. Né? Mas Deus nunca me decepcionou. Eu vivi um tempo na minha vida onde 5 anos trabalhando, onde todo dia eu ficava preocupado com o que eu iria comer, se eu ia pagar minhas dívidas. Hoje nós estamos já com 8 anos com o ministério, vamos fazer 9 anos agora no ministério, 9 anos, né? 8 anos, né? 8 anos no ministério, que eu não sei dizer qual foi o dia que Deus falhou comigo. Agora, veja bem, é investimento. Nós não podemos, eu tenho esse entendimento, eu não posso esperar que alguém coloque a mão sobre a minha vida. Eu tenho que crer, primeiramente, naquilo que Deus tem sobre a minha vida. E eu tenho que começar a agir desta forma. Então, comece a fazer. É o que Deus está dizendo, comece a fazer. Enquanto você espera, né, você não vai acontecer nada. Mas quando você começa a fazer, então Deus vai começar a ser fiel na sua vida. Amém. A Bíblia diz lá em Marcos, claramente, que os sinais vão seguir aqueles que são ungidos. É isso que diz a palavra? Aqueles que são separados, é isso que diz a palavra? Não, aqueles que creem. Amém. Não olhe para a tua aparência. Se você for olhar para mim, está perdido.
A gente começa a aprender um pouco sobre honra, né? Quando o David nos ensina sobre isso. Quando você chega naquele lugar e todo mundo está esperando algo, né? E chega aquele neguinho barrigudo, que é o meu caso, né? E você vê aquele desprezo, você vê. Não olha para isso, irmão. Porque maior é aquele que está dentro de você. Amém. Não fique preocupado. Eu já tive experiências assim, quando eu comecei a pregar num lugar e de repente as pessoas assim secas, porque estavam esperando outra pessoa, e eu desisti. Eu desisti, irmãos. Eu simplesmente desisti. Lógico que foi a pregação mais rápida. Eu não novo convertido. A pregação mais rápida, mas eu preguei 5 minutos e fui embora. Não vamos desistir. Nós somos chamados para profetizar. Enquanto você profetizar aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida, vai acontecer no tempo determinado. Aleluia. Fala assim, meu irmão, vai acontecer no tempo determinado. Vai acontecer no tempo determinado. Aleluia. Fala assim para o irmão que está do seu lado. A palavra não trabalhando. A palavra não trabalhando Significa aqueles que ainda não têm ministério. Isso significa pessoas desocupadas que são inimigas do trabalho. Quer dizer, toma posse. Toma posse da unção que está sobre a tua vida. Sabe, deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eu tive várias experiências. Mas eu vou contar uma. Eu estava andando na praça, no Parque Dom Pedro, perto daquela igreja Jesus, Deus é amor. Estava andando com o meu discipulador e ali tem não sei se existe ainda, mas tem um corpo de bombeiro ali. E tem um corpo de bombeiro. E tem um parque ali que ele é fechado. E eu estou andando do lado de fora e eu estou vendo ali um morador de rua dentro do parque. E ele começa a ter um ataque epilético. Ele começa a se bater todo. E eu olhei, e a distância, até dar a volta, né? Sei lá o que vai acontecer. Mas o que aconteceu? Eu olhando ali, aquela distância, Deus disse assim, coloca a mão, estenda a sua mão e profetiza. Irmão, olha a experiência. Profetiza. Eu profetizei. Eu não disse, chega lá, baixei, cai. Não. Em nome de Jesus, o demônio que está nele, sai agora. Em nome de Jesus. O que eu disse? Saiu. Fala assim pro irmão, o poder de Deus está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. É isso que Deus quer que você faça, trabalho. Profetize. Estava em Minas Gerais um tempo onde eu tive que voltar para essa cidade para mostrar que Deus tinha feito uma obra na minha vida, porque eu recebia muitas cartas ainda de amigos que me conheceram no meu passado. Quando eu disse que eu era crente, mandaram uma carta zombando. Então eu disse, você vai se preparar, eu disse, vai se preparar um ano. Eu me preparei um ano para poder voltar para a cidade, poder mostrar que realmente eu era nova criatura. Fui com o meu discipulador, sim, Deus proveu todas essas coisas. E quando eu estava falando com um amigo, as janelas em Minas, casos do interior, as janelas são baixas, né? Mais ou menos aqui, não é como a nossa assim, né? E foi assim, eu lembro que outra coisa aconteceu. Eu estava conversando com uma pessoa, e uma conhecida, que era segue aquela seita dos cestas terrestres, né? Lá moram num negocinho assim. E eu lembro que quando ela olhou para mim, ela queria me ver, ela disse, Paulo, não precisa falar nada. Não fala nada. Porque também quando eu cheguei lá, eu ficava 1 hora, 2 horas falando com o pessoal. Tá bom, Paulo, tá bom. Mas eu lembro que ela disse, não, olha, porque eu sei, só olhar para você que tem uma mudança. E aí eu comecei a falar com ela, e a pessoa cai da janela da rua com um ataque epilético. Parece que é uma perseguição. E aí, valeu? E aí, eu lembro que cheguei até ela, né? E o que você tenta fazer? Abrir a boca, esse negócio, e puxar, que não adianta de nada, né? Mas eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, condena, porque ele vai sair. Né? E isso tudo com o meu discipulador do lado. Por quê, irmãos? Porque nós ficamos muito acomodados. O Nailton tem uma unção, vou jogar já. O Nailton tem uma unção. O Nailton tem a unção de te ensinar. Mas você que tem que confiar naquilo que está saindo da boca dele. E fazer. Amém. O que Jesus disse? Vocês têm que ir.
Vão lá, preguem a palavra, expulsem os demônios, curem os enfermos, creem na palavra, que é a questão do envio. Eu lembro que tudo isso meu discipulador do lado, e ele não fazia nada. Mas eu fui lá e fiz. Se você não crer, não vai acontecer. Se você ficar esperando o Nail, não vai acontecer. Eu também já fui assim, talvez esteja indo um pouco mais, né? Mas eu lembro que às vezes nós ficamos acomodados. Então, quantos não sobem um monte para ficar esperando uma revelação? Eu era assim. E quando meu discipulador subia, glória a Deus, para que eu quero mais? É só esperar mais um tempinho, que daqui a pouco Deus tomava ele, e ele trazia a revelação. O que mais? Mas irmãos, chegou um dia que Deus disse para ele, já estava garantido, aí vai subir, oh aleluia! Vai subir, ele está indo, oh glória a Deus, fazer um esforço, irmão. Aquele ficar lá, não, vamos esperar. Mas eu lembro que um dia, Deus disse assim claramente, Deus disse para ele, você não vai subir. E ele disse, mas como eu não vou subir? Não, você não vai subir, eles vão. Você não sobe. E tamanha foi a nossa tristeza, quando ele disse, vocês vão, mas eu não vou. Eu falei, não. O nome dele é Tibério. Tibério, pelo amor de Deus. Tipo, eu posso falar assim, quem vai profetizar? Quem vai? Irmão, Deus quer que você comece a crer. Amém, amém. Quem vai profetizar? Quem vai? Eu posso falar, eu não vou também. Não, vocês têm que ir. Vocês precisam ir, porque Deus vai fazer com que vocês tenham uma experiência nova do Pai. Irmão, e qual foi a nossa tristeza? Parecia que ele estava indo para Canaã. Eu não vou subir esse monte porque não vai acontecer nada. E olhar para as pessoas, quem é que Deus vai usar aí? Deus vai usar pior noite da minha vida. Mas aí nós chegamos, naquela época nós subimos um lugar muito distante, era uma subida, depois uma descida, era um negócio meio esquisito mesmo. Nós chegamos numa tristeza lá, mas Deus foi fiel. Deus foi fiel. Eu acho que nós olhamos um para a cara do outro, nós falamos assim, não tem mais nada o que fazer. Vamos ver o que Deus tem aí para fazer, porque não tinha carro. Hoje você tem carro, hoje você pode ir lá, uma hora vai embora. Mas naquela época a gente chegava 11 horas e só tinha que descer às 6, irmão. Por causa do ônibus, não tinha como. Então, nós ficávamos lá orando, e aí Deus começa a usar um irmão, um amigo nosso que temos hoje, e é lógico, a princípio a gente fica dizendo, será que esse negócio é Deus? Mas Deus começa a trazer revelações, porque eles vão se despertando. Existem dons dentro da sua vida. Talvez não seja um dom de profecia. Você sabe que eu tive uma experiência há uns 2 anos atrás, tremenda com o Newton. Fiquei tão feliz, porque Deus me usa em profecia, mas Deus não me usa em interpretação. Então, se tem alguém que tem o dom de interpretação, Deus me usa em profecia, mas eu não estou entendendo o que Deus está falando, mas o intérprete vai interpretar, né? E eu orava para que Deus pudesse me usar. E um dia eu estava orando com o Newton, né? O pastor Newton, a Jane, e estava orando com os nossos filhos, eles nem sabem disso, né? Mas eu cheguei em casa assim, radiante, porque Deus começou a usar o Newton. E o profeta sabe quando Deus quer usar. Quando nós começamos nesse nível de... Isso são experiências, irmãos, que eu estou tentando passar para vocês. Não sei se vocês estão me fazendo entender, se vocês estão recebendo, mas são experiências que você começa a crer. Quando você está junto com um profeta, Deus, ele não traz confusão. Se Deus falar comigo, eu vou usar você, abre a tua boca, mas eu também posso falar, não quero. E aí Deus vai usar a boca de outro. E esse meu discipulador ficava justamente assim. Eu sabia que Deus ia usar a vida dele, mas Deus queria usar a minha vida. E eu ficava naquela guerra. E ele cheio da unção, e eu também cheio da unção. Então a gente foi aprendendo, precisei aprender isso. Dessa forma, que Deus queria usar a minha vida. Mas Deus nunca me usou em interpretação. E nesse dia, quando nós estávamos orando com o Newton, junto com os nossos filhos ali, Deus começou a falar com o Newton, e eu comecei a ouvir a voz do Espírito. Eu falei, meu Deus, esse negócio nunca ouvi desse jeito. E o que eu fiz? Voltei para o começo, eu acreditei que Deus queria me usar. E aí Deus usa o Newton falando em línguas e o Senhor me usando em interpretação. É fácil, é crer.
É fácil, irmãos. Não é por aquilo que você... A única coisa que eu posso te dizer, esteja cheio da palavra. Né? Seja cheio da palavra. Você não pode profetizar uma coisa que você vai sentir, porque senão você vai querer a morte de fulano. Né? Como Deus muitas vezes me repreendeu quando eu dizia assim: infeliz, você vai morrer. Eu já fui assim, né? E Deus muitas vezes disse assim para mim: cuidado com aquilo que sai da tua boca, porque o que sair da tua boca é o que vai acontecer. Então Deus te chamou para profetizar. Só que se você estiver cheio da palavra, o que vai acontecer? A vontade de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Fala assim para o irmão que está do seu lado. Fala assim para o irmão. Fala assim para ele: se você não se envolver, Se você não se envolver, se você não começar a trabalhar, se você não começar a se alimentar espiritualmente, vai, com toda certeza, você vai perder todo o desejo. Vai secar também espiritualmente. Irmão, você quer isso para a tua vida? Irmãos, olha, eu entendo que Deus quer te levantar poderosamente. Amém? Amém. Não, você não acreditou. Deus quer te levantar poderosamente. Amém. Porque eu fui chamado, irmãos, para ministrar aqui. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. E fui chamado para que haja um grande exército de homens espirituais. Não significa que eu sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você. Mas eu fui chamado para isso, para que você possa entender que Deus quer usar realmente a tua vida. Amém. Amém? Sabe o que você tem que... Fala assim para o irmão: sabe o que você tem que fazer, irmão? Você tem que crer. Tem que crer. Creia. 1 Timóteo aqui no capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, diz assim. 1 Timóteo capítulo 4, eu tenho quanto tempo? Então tá bom. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, pessoas que passam a dar ouvidos a doutrinas humanas, elas deixam de ser abundantes e elas acabam ficando secas. Vou até falar de novo. Pessoas que passam a dar ouvidos a doutrinas humanas deixam de ser abundantes e elas ficam secas. Então, qual que é o processo? O processo é buscar. Não tem como buscar. Buscar. Eu conto isso para vocês como uma experiência, mas eu já tenho falado para você, eu quero experiências novas. Preciso ter experiências novas. E nós sabemos que o que temos que fazer é buscar. Porque o rio de Deus nunca vai se secar. Amém. Se Deus abrir poços para você, sempre vai ter ali águas ali para você, para saciar a tua sede. Né? Então nós não podemos ficar assim, sem expectativa, sem saber o que vai acontecer. Não, Deus vai fazer, Deus vai levantar um profeta, Deus vai levar esse profeta até você. O profeta vai falar com você, muitas vezes duro, para que você se desperte e creia em nome de Jesus. Amém? Amém. Aquele que te chamou, ele é fiel e ele vai cumprir realmente as promessas dele na tua vida. Amém, irmãos? Amém. No versículo 3 lá de Ezequiel 37, aleluia, Ezequiel 37, aleluia, está escrito aqui: e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia neles espírito. Eu estou lendo 8, não é? Era para ler do 3, desculpa. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. É lógico que ele coloca toda a responsabilidade, mas se Deus está te perguntando uma coisa, é porque Deus sabe que é você que tem o poder para trazer a ativação. Creia nisso, irmão. Se Deus está te dando algo, é porque Deus sabe. Nós temos aprendido tudo aquilo que vem às tuas mãos, faz com excelência. Amém. Faz com excelência, irmãos. Faz, porque é Deus que está olhando e Deus está te colocando nisso para que você possa realmente exercer e cumprir a função que Ele tem estabelecido. Então, no versículo 3, ele me disse: filho do homem, podes viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse: o que ele disse? Profetiza. Aleluia. Deus está dizendo: profetiza.
profetiza sobre esses ossos. Se fosse nos tempos de hoje, filho, pelo amor de Deus, profetiza, meu. Porque Deus quer que você veja a mudança. A mudança vai acontecer primeiro com você, irmãos. Não naquilo que você está vendo carnalmente, mas nos teus sentimentos, naquilo que você. Se você já está profetizando e obedecendo a palavra de Deus, já está acontecendo uma mudança sobre a tua vida. Amém. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Então me diz, profetiza sobre esses ossos, e diz eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Fala assim com o irmão: é uma ordem que Deus está te dando. É uma ordem que Deus está te dando. Olha bem para ele, não fala assim: é uma ordem que Deus está te dando. É uma ordem que Deus está te dando. Aleluia. 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 Onde eu parei? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Se profetizarmos o que Deus está nos revelando, é exatamente isso que vai acontecer. Ou não? Amém. Sim ou não, irmãos? Agora presta atenção. A Bíblia diz aqui: após esses ossos terem recebido, essa palavra aí, carne, tendões, vieram carnes, tendões, tudo se juntando. O que eles eram? Eles eram apenas carne em pé. É isso que você precisa entender. Há um processo de cura, há um processo de restauração. Isso significa que existem pessoas que estão andando ainda na sua carne, mas ainda não andam no espírito. Existem cristãos, irmãos, é difícil, porque quando você anda no espírito, você chega e você olha para essa pessoa: eu não quero saber o que tem nessa pessoa. Por exemplo, a gente descobre isso em paternidade, Por exemplo, Nailton, eu fico imaginando, não sei quantos membros tem aqui, mas eu fico imaginando como é que fica ele quando olha para você, ou olha para as outras pessoas. Ele não quer saber da sua vida, mas por causa da cobertura, da paternidade, da aliança, ele sabe exatamente como você é. E aí ele tem que ter um amor, porque se ele for profeta, ele acaba. Aí ele está estudando agora sobre pastor, para cuidar um pouquinho mais. Mas se ele for profeta como eu sou, já acaba. É uma carne onde Deus está fazendo uma restauração. Mas existe a necessidade da presença do Espírito Santo dentro daquela pessoa. Então, veja como as coisas elas são feitas, não são feitas segundo a nossa vontade. De repente você pode dizer: agora eu vou sair daqui e vou começar a profetizar e profetizar. Vai acontecer o que Deus está liberando sobre a tua vida, mas há tempo determinado para todas as coisas. Amém. Há um tempo onde a própria pessoa, ela vai começar a se encher do Espírito Santo. Porque ela pode até estar dentro da igreja, mas se ela não se encher do Espírito Santo, que foi isso que eu disse, não adianta vir para uma reunião do Espírito Santo e dizer: opa, agora eu vou falar em indústria, sem entender o chamado. Sem entender que agora a gente tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Para beber alguma coisa mortífera, vamos fazer dano algum. Para colocar as mãos nos enfermos, a minha experiência foi orar para uma pessoa que estava com dor nas costas. E eu sempre acostumado a que os outros orassem, e meu discipulador disse: você vai orar? Eu falei: não vou orar nem sem orar. Eu vejo isso nas minhas filhas. A minha filha, quando a gente começa a ensinar ela a orar, eu falo: não sei orar. Não, ora você, porque eu não sei, era só para orar para uma dor de coluna. E ele falou assim: não, repete o que eu falo sempre quando eu oro. É simples, não precisa. Grandioso Deus, tremendo no céu e na terra. Ó Senhor, que criaste a Eva, o Adão, soberano. Não, só falar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mas sabe o que eu fiz? Eu copiei a oração. Do jeito que ele orou, eu copiei a oração, suando, transpirando, irmão. Estava até frio, mas eu transpirava. E a minha experiência, a minha alegria, foi que quando eu tirei a mão, ele não estava sentindo mais nada. Amém. Primeira fase. Segunda fase, onde Deus falou para mim: quando você orar, confie em mim. Aleluia. Para de ficar perguntando: e aí, foi curado? Para
crescer o seu ego, como você vê às vezes por aí, assiste por aí pela televisão. Existe, né, um tempo determinado para todas as coisas. Eu sempre fazia isso. E aí, irmão, foi curado? E aí, a irmãzinha ainda só na carne, né? Tá passando, aquele passado dava uma vontade de catar a irmã e falar: irmã, você tem fé ou não tem fé? Né? Mas, irmão, você tem que entender, né? É um processo. E Deus falou assim: para de ficar perguntando, você tem que crer. Você profetizou, a palavra foi liberada, vai acontecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, amém, queridos? Amém. Aleluia. Então fala assim para o irmão: a carne, ela é inimizade contra Deus, irmãos. E fala assim: é impossível andar com Deus estando na carne. E como é que vivem os homens hoje? Os homens estão desprezando as coisas espirituais. Então veja, o que está acontecendo aqui nessa manhã, não é porque eu estou pregando, irmãos. Eu sei que o seu apóstolo, o seu pastor tem dito isso para você várias vezes, mas veja, as pessoas hoje vivem desprezando as coisas espirituais, mas Deus escolheu você para trazer essas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas, para que elas comecem a buscar o espiritual. Não tem. Talvez como você, eu era o cara mais carnal que existia na face dessa terra, queridos. E agora Deus está me ensinando a buscar, quando muitas vezes não sei nem tocar um instrumento, eu ainda não sei tocar um instrumento, mas Deus está me ensinando a buscar. E uma das coisas é, hoje o Nailton deita, né? Eu vejo o Nailton deitando, mas Nailton, quando eu vi pela primeira vez alguém deitando, não dela não convertido, né? Chamei para o discipulador e disse: menino, vem cá, o que é isso aí? Que negócio é esse? Aí ele falou: por quê? Ele está deitado. Porque para buscar Deus tem que ficar de joelho, né? Ele está deitado, que negócio é esse? Ele falou: Paulo, esse é um dos maiores níveis de adoração. Quando você realmente se prostra, coloca a boca em terra mesmo e busca Deus. Eu falei: é assim? Então é isso que eu quero para mim. Amém. É isso que eu quero para a minha vida, irmãos. E esse é o canal. Porque, deixa eu te falar, irmão, Deus chamou você para ser realmente uma pessoa que vai trazer diferença na vida de muitas pessoas. Amém. Nós somos realmente pessoas anormais, né? Talvez muitos de nós que estamos aqui sofremos muito, talvez com os nossos pais, talvez com a nossa família, sabe, o nosso dia a dia não é um dia a dia muito fácil, muitas traumas dentro da nossa vida, queridos. Toda vez que vem uma palavra de ativação sobre a nossa vida, nós ficamos dizendo: mas será? Irmãos, Deus não erra. Deus chamou você, escolheu você, e você tem todas as coisas para realmente dar certo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus me faz lembrar. Eu gosto muito de contar algumas coisas que acontecem na minha vida. Quando eu entro dentro de um lugar e era um buraco. Pense num buraco. Já pensou num buraco? Era um buraco e eu não sei como eu entrei naquilo, mas era um buraco. E eu entro ali e está uma mãe, está o pai, está uma menina grávida e grávida do pai. Deficiente. Ela era deficiente não, ela tinha isso. Grávida do pai. Isso para mim, aquilo ali, e lógico que eles me falaram depois, e nós entramos para orar, né? O meu discipulador, mais uma missionária, e nós entramos, e eu lembro que eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E nós fomos orar, né? E na hora da oração, né, nós sempre fazemos assim, né? Não é assim que nós fazemos? Fechamos o olho. E eu lembro que naquele dia, né, meu discipulador fazia assim, estava orando, aí eu já com o olho fechado. E ele falou assim, e eu já comecei a olhar, porque eu não sei se vocês no mundo já assistiram um massacre da Serra Elétrica, ou aquele negócio lá, aquele filme que quando o carro para no deserto tem aquela família que mata todo mundo. E veio tudo isso também. Eu falei: eu acho que vai acontecer isso se eu fechar os olhos. E ele falava assim, né? Assim, cuidado. E eu fiquei olhando assim, mas ele começou a me ensinar: Paulo, você tem que estar atento, né? Esteja atento, não feche seus olhos. De repente alguém pode pegar alguma coisa, te machucar, né? Mas foram experiências de você entrar e ver realmente os demônios se manifestando. Porque, irmão, eu entendo, aquela casa era uma casa de demônio.
Né? Você entra em algumas casas por aí, mas você vê pessoas realmente, sabe, vivendo debaixo de uma opressão maligna, e você tem a oportunidade de poder, uma pessoa tão simples, né? Eu digo assim, a simplicidade, você não tem um título, você não tem, está aprendendo, e Deus te dá a condição, né? Sabe uma coisa que o diabo tenta fazer conosco? Fazer com que você não acredite no teu chamado, fazer com que você não acredite na tua unção. Quando eu era novo convertido, que eu desci um monte, eu já descia assim, ó, como é que eu desci? Pela ladeira, né? Descer, tem que ser uma ladeira. E eu descia e falei, cadê o demônio? Cadê o demônio? Né? Eu queria, irmãos, nós temos que voltar a ter isso, porque às vezes quando você busca, faz reunião de oração, faz jejum, mas não crê que você está se fortalecendo, que você está se enchendo, que Deus está, porque eu não estou sentindo nada, não estou sentindo um tremelique, não estou sentindo um arrepio. Coloca o dedo, como o papai diz, 220. Mas isso são níveis de crescimento. Né? Hoje você não precisa fazer isso aqui, não, irmão. Se você está buscando, Deus está dentro de você. Amém. E quando eu desci, né? Um dia veio, eu já quero. Nós aprendemos que também é um tempo determinado. Então, veja, Deus está te usando, porque existem pessoas que estão desprezando as coisas espirituais e Deus vai usar você para isso. Existem pessoas que estão se preocupando hoje apenas com o seu próprio ventre, mas você é uma pessoa diferente que foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Existem pessoas que estão vivendo em condição em que a carne, ela se impõe até mesmo diante de Deus. Eu estou terminando, só mais uns 10 minutos, aí eu já termino. Existem pessoas que estão, mas você foi chamado para quê? Para profetizar. Profetize, profetize, profetize. Né? Profetize, fala assim, irmão, profetize, irmão. Profetize, irmão. Porque o homem cheio do Espírito Santo, O homem cheio do Espírito Santo é aquele que vai ver realmente, sentir a presença de Deus ali. Amém. Sabe qual foi a experiência desse homem? Está lá em versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. Assim diz o Senhor Jeová. Ele está profetizando o que Deus revelou para ele. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém ou não amém? Amém. O Espírito veio por causa de quem? De Deus ou por causa daquele que profetizou? Por causa de Deus ou por causa daquele que profetizou? Você falou as duas. O que Deus tem para fazer hoje já está liberado. O que Deus tem para fazer amanhã já está liberado. Não precisa inventar nada. Somos nós que temos que estar sensíveis para profetizar. Aquele foi o tempo em que ele profetizou para que o vento pudesse vir dos 4, né? Os 4, vem dos 4 ventos ao Espírito e sopra sobre esses mortos. Então, nós precisamos profetizar para que realmente possamos ser cheios do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, significam pessoas que realmente são salvas, sabem para onde estão indo, sabem o Deus que estão buscando, o Deus que estão adorando, sabem que não precisam de multidões, né? Eu aprendi, estava conversando com os meus filhos e eu falei, a primeira vez que Deus me chamou para fazer uma adoração, eu me choquei, né? Lembra que foi até na Edileuza, né? A primeira vez foi ali. Me choquei porque na nossa imaginação vai ter multidão, né? Vai ter uma paradinha lá, sei lá, uma galera. Não é? Sim, não? Aleluia! Aí você chega lá, ainda mais justamente na nossa hora, o vizinho saiu. E aí o cara se bateu no bateria. E fomos proibidos. E daí a gente falou assim para nós, olha, sinto muito mesmo. Não vai dar para ligar ainda. Nem uma caixinha. Ainda bem que o nosso teclado tinha, né, as caixinhas, mas que coisa difícil, né? Que coisa difícil. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu olho. E nós cantamos aquela música do Cirilo. Foi essa que nós cantamos? Ou não sei qual era a música. Não, foi esse Napoleão, foi no final, irmão. Já estava todo mundo embriagado. Quando deu 6 horas da manhã, estava todo mundo embriagado. Mas foi um tal de. E não saía daquilo, porque, veja bem, uma coisa é você falar,
outra coisa é você ter convicção daquilo que você está falando. Amém. Entendeu? Uma coisa é você cantar, outra coisa é você ter convicção daquilo que você está cantando. Esse é o grande segredo. Porque se você profetizar ou adorar, tudo que sai ali, Deus está sondando o teu coração, Deus está vendo se realmente você crê. O primeiro que Deus está analisando é você. Amém. Se você simplesmente abre a boca, falei, pronto, dane-se agora, não quero nem saber. Não é assim, mas você tem que sentir. E eu lembro que eu comecei a repetir a mesma frase, até que eu pudesse sentir aquilo dentro do meu coração. Depois que eu senti aquilo, aí nós começamos a fluir. Né? Por isso, quando na Bíblia ele diz assim: você não precisa de alguém tocando, você não precisa de barulho de música. Não é assim que ele fala, né? Você não precisa disso, você é um adorador, levante as suas palmas, a sua cabeça agora. Como eu tenho dificuldade das pessoas fazerem isso. Por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que vai lembrar tudo aquilo que Deus liberou, mas se nós lemos. Se nós não estivermos cheios, você não tem o que falar. E você vai falar o quê? Levanta a mão. Ele levanta. Fala glória. Glória. Eu não estou sentindo nada. Você tem que desejar. Deus realmente quer que você deseje a palavra dele, a presença dele, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Você foi chamado para que essas pessoas realmente sejam salvas e cheias do Espírito Santo. Vai ter que começar com você. Se você não crê, há um tempo atrás eu trabalhava numa firma que chama Torresa. Já viram? Já viram? Quando vocês verem por aí um adesivo escrito assim, Torresa, eu já trabalhei. Já trabalhei. Agora, por que eu trabalhei? Eu trabalhei de gerente lá. Era o patrão e eu era o gerente. Eu assumi o lugar do gerente. Agora, por que eu assumi? Porque ele estava roubando. Então, quando eu estava desempregado, eu era um cara fiel, graças a Deus, ele me deu uma oportunidade. E ele chega para mim e ele pergunta assim: você entende de carro? Eu falei: eu só sei dirigir. Não, você marca de pneu, não sei. Irmão, você imagina tudo aquilo. Eu não sabia aquilo. E ele falou assim: Deus, quando tem para fazer uma obra, eu vou te dar a oportunidade. Você vai trabalhar aqui como gerente, mas eu vou ter que te ensinar. E o primeiro dia eu fui tudo bonitinho. Você está vendo assim, um sapatinho aí, tipo um sapatinho assim, que eu usava um sapatinho assim, para trabalhar. Aí ele falou assim: não, irmão, arregaça aí, querido. Eu vou aprender a soltar pneu, sujar a mão. Não, só Deus na minha vida. Mas olha, Deus me colocou numa posição que eu não tinha tomado posse. Talvez esse seja o problema de muitas pessoas. Deus nos coloca porque Deus acredita em nós. Amém. Ou não? Somos nós que muitas vezes não acreditamos. Deus nos coloca numa posição onde nós não acreditamos. Deus me colocou lá. E aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, ó. E ficava parado. Não me esforçava. Né? Porque ali, irmão, é código atrás de código, cada pecinha, e os carros novos, carros velhos, é muita coisa. Eu não sabia o que era uma mola. Eu não sabia o que era. Você vai estudar um pneu, você sabe qual é o pneu que é para aquele carro, não é porque você quer aquilo. Você tem que. Às vezes você vê um carro, um pneu muito caro, e fala: mas pelo amor de Deus, tem um remote aí, meu. Né? Tem um remote, está mais barato. Mas você não sabe, aquele pneu é propício para aquele carro, porque aquele carro vai ter uma determinada velocidade. Então é muito complicado. E eu simplesmente cruzava meus braços e não tomava posse daquilo que Deus tinha feito para mim. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que alguém cresceu os olhos. Veio um vendedor e ele queria justamente o meu lugar. E alguém chegou para mim e falou assim: estou querendo pegar seu lugar, hein? E quando eu percebi isso, eu disse: não, eu preciso me posicionar. O que eu fiz? Comecei a aprender tudo, pegava as listas e aprender todas as coisas, tal. E meu patrão entendeu que realmente eu estava tomando um posicionamento. Então, é isso que existe na vida das pessoas. As pessoas, elas só tomam posicionamento quando acontece. Por exemplo, olha, se meu patrão chegar e falar assim: olha, a partir de hoje ele vai mandar aqui. Eu fico esperando isso. Creia, porque já está nas tuas mãos. Lembra do filho pródigo? Né? O filho, não vou falar dele, não que voltou, mas o outro, que já estava na casa do pai, já tinha tudo, mas nunca abriu a boca.
E o pai disse: tudo que eu tenho é teu. Se você tivesse me pedido qualquer coisa, eu ia te dar. Então isso significa timidez. Isso não pode acontecer na nossa vida. Nós somos homens cheios do Espírito Santo, cheios da unção do Senhor. Né? A Bíblia diz: pede o que queres que te faça. O Senhor vai te atender se você está andando no Espírito, se você está fazendo a vontade dele. Deus quer te honrar, irmãos. Amém. Deus quer te exaltar, irmãos. Amém. Não é uma exaltação como o mundo, não. Mas Deus se alegra em ver um filho acreditando naquilo que o próprio Deus estabeleceu sobre a vida dele. Amém. É isso que Deus quer para a tua vida. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Atos capítulo 3, vou terminar. Atos capítulo 3, versículo 52, diz assim. Atos 13, 52. Atos 13. Aleluia. E os discípulos, posso ouvir um bu aí? Posso ouvir um ru aí mais forte? E os discípulos, né, estavam como? Cheios de orações, alegria e Espírito Santo. Né? O que eu entendo isso? Existe um transbordar, né? Eles continuavam sempre alegres e cheios do Espírito. Convicção daquilo que estava dentro deles. Amém ou não amém? Amém. Oh, aleluia. Convicção que se você buscar Deus agora, com todo o teu coração, Ele te enche. Talvez você não sinta nada, mas você sai daqui alegre e transbordando. Aleluia, glória a Deus. Fala assim com o irmão: Deus só levanta um exército para andar se ele estiver no Espírito. Se você quiser andar, você pode ficar parado. Apesar que é difícil aqui ficar parado, né? Um varão desse aí. Mas você só pode ficar parado, irmãos, aqui dentro. Né? De repente você pode estar fazendo muitas coisas, mas aqui você está morto. Aqui você está morto. Mas se você quiser andar, é só se você estiver no Espírito. E isso é a tua experiência. Ele pode colocar a mão sobre você e ele pode dizer assim: receba. Ele fica muitas vezes até vazio de tanto dar, né? Se enche e libera. No final do culto, nem sei quantos cultos tem aqui. Eu tenho apenas um no domingo, eu fico podre quando libera. E a gente libera, mas de repente a pessoa desperdiça com maior facilidade. Por quê? Porque não está realmente retendo, né, aquilo que Deus está liberando sobre a vida. Então você precisa entender: o que Deus te deu não é para ser desperdiçado, é para ser investido. Quando você investir, pode buscar mais, que Deus vai te dar muito mais. Amém? E o que Deus tem para dar para as nossas vidas é o seu Espírito. Tudo o que nós fazemos é em busca da presença do Espírito Santo. O que nós precisamos nessa terra não é mais nada, é só a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus vai levantar um exército, irmãos, não vai levantar um exército na carne, nunca, mas sempre vai levantar pessoas cheias do Espírito Santo. Então, fale assim para o irmão que está do seu lado: comece a orar, querido. Comece a orar, querido. E os milagres vão acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Comece a pregar com ousadia. Começa a pregar com ousadia. Para a gente terminar, eu não sei se vocês fazem isso. Eu já fui da Assembleia de Deus. Eu já falei tantas coisas, né? Eu já fui da Assembleia de Deus. E era do Ministério Belém. E eu tenho um pastor até hoje que chama Pastor Eugênio. E eu era líder de jovens na época. E eu lembro que ele falava assim: vamos fazer um culto relâmpago. Eu falei: que culto relâmpago? Você já ouviu falar culto relâmpago? Fosse um culto relâmpago. Eu falei: mas que culto? Porque você está acostumado, né? Você vai até para fazer um culto numa praça, demora, não demora? Tem que levar caixa de som, esses negócios. Então, o que é culto relâmpago? Ele falou: não, você vai ver, ele tem um senhor de idade, bem moreninho assim como a gente, sabe? O mundo não sabe mesmo. E ele disse: não, você vai ver. Aí nós fomos e começamos a andar. E a gente imagina, né? Vamos parar onde? Chegamos numa rua deserta. Literalmente não tinha ninguém. Ele falou assim: vamos parar aqui. E eu, sempre, as
pastor, a gente vai parar aqui? Não tem ninguém aqui. Né? Eu cheguei para ele e falei assim, pastor, não tem ninguém aqui. Né? Ele falou assim, calma. Ele sempre falava assim, calma, meu filho, calma. Daniel, que é um amigo nosso, começa a pregar. Ele abriu a Bíblia, ele começou a pregar. E eu comecei a olhar e falei, que doideira. Ele está pregando para ninguém. Que doideira, ele podia estar lá em cima, na rua lá de cima, não tem mais gente. Não tinha ninguém, ele pregando, irmãos. Não deu uns 5 minutos. As janelas começaram a se abrir. As pessoas começaram a ir até os muros e prestar atenção naquilo que o Daniel estava. Aquilo foi uma experiência da minha vida. Culto relâmpago. Sabe o que Deus quer que aconteça conosco? Que nós comecemos a pregar realmente com ousadia. Amém. Amém. Eu fiz isso com os meus filhos. Fomos até a comunidade lá. E eu comecei. Quando eu comecei sem microfone, sem nada, foi a mesma coisa, assim. Depois dei oportunidade para os nossos filhos começaram. É uma coisa tremenda, é ousadia. Talvez você diga, mas eu vou lá, irmão, a palavra está sendo lançada. Você não sabe, mas ela está sendo lançada. E ela vai trazer mudanças. Amém. Em nome de Jesus, amém? Então fala para o irmão mais uma vez, irmãos, vamos orar e os milagres vão acontecer. Vamos orar, os milagres vão Não, fala com mais ousadia aí, vamos lá, vamos Vamos orar. orar, vamos acontecer. Fala assim, vamos pregar com ousadia. Amém. Fala assim, vamos abrir a nossa boca. E o Senhor vai encher a nossa boca. Abre. Porque Deus vai encher a tua boca. Amém. Sai profetizando. Foi isso que Deus tem nos ensinado nesse tempo. Onde muitas vezes a gente sai por aí, abrindo a boca e profetizando tanta coisa. Mas isso é um reflexo daquilo que está dentro da nossa vida. Amém? Então, quando eu orava pelas pessoas terminando, eu nem sei. Eu orava muitas vezes dizendo assim, será que essas pessoas sabem o que elas querem? Será que elas desejam realmente a presença do Espírito Santo? Por exemplo, quando alguém pede para você orar, será que você sabe o que realmente você quer? Ou você está ali orando e diz, não, vou orar porque senão vão brigar comigo. Mas quando você orar, deseja a presença dele, que está dentro da tua vida. Se você realmente revelar para ele o que você quer, ele vai te ativar. Ele vai te ativar em todos os lugares. Talvez os lugares onde você não tem interesse, ele vai te levar ali para você. Nós estamos num tempo de família, vai usar dentro da nossa casa, vai usar com a nossa esposa. Aí você falou assim para mim, domingo Deus me usou. Falei até para o Nailton, falei, nós terminamos por 2 horas. Começamos às 9, terminamos às 2. Ele me ligou, acho que era o quê? Quase às 10h30, né? Você me ligou às 10 da noite. E Deus me usou lá. A Thaís falou assim para mim, eu estava orando. Eu queria tanto que Deus falasse comigo. Deus usasse você para falar comigo. E eu falei assim para ela. Eu falei, amor, quando Deus usa alguém para profetizar para outro, é o último recurso que Deus usa. Porque ele não precisa de um profeta para falar com ele. Aí ela falou, é assim? Eu falei, Deus ele fala através da sua palavra. Você não precisa de um profeta. Ele pode vir para confirmar apenas aquilo que Deus já tem dito ao teu coração. Mas você não precisa de um profeta. Nós temos visto isso. Eu tenho, infelizmente, algumas pessoas que eu conheço que falam assim, quando vê um culto assim parado, ele fala, olha, estou vendo um anjo. Ele não está vendo nada. Mas o pessoal crê naquilo que a pessoa está falando. Se eles estão crendo nas pessoas mentirosas, nós somos os verdadeiros. Aqueles que estão cheios realmente do Espírito Santo. Quando nós abrimos a nossa boca, o que sai da nossa boca vai acontecer. Amém. Deus está te falando, Deus está nos falando nessa manhã. Creia. Creia nisso. Só abra a boca porque Ele vai encher. Quando você buscar o Espírito Santo, creia. Talvez Ele vai te jogar no chão. Eu nunca caí no chão. Meu maior desejo era cair no chão. Fui até em cultos de Benihim, Golendai. Golendai eu caí no chão, mas também uma leva de nível que caiu, me levando, então eu caí. Mas fui em Benihim e aquelas pessoas do Benihim lá colocavam a mão
Eu fiquei em pé, quando eu olhei, meus amigos tudo no chão, e eu em pé, eu falei, por que eu caio? Eu quero cair. Mas eu lembro que eu estava numa inversão. Foi naquele tempo lá, como a gente fala limão, estava sem carro, o negócio estava feio para lá. Mas eu lembro que quando o papai disse, vou liberar a unção, o que eu disse? Eu quero, irmão, eu gemia isso aqui, ó, gemia, doía, eu pude sentir realmente que era uma dor dentro de mim, mas por isso que o Espírito disse, você não quer? Eu vou me mover dentro da sua vida. Glória a Deus. Você me deseja? Eu vou me mover dentro da sua vida. Deus tem isso para você, irmão. Amém. Glória a Deus pelo homem de Deus que você tem, mas Deus também quer fazer isso na tua vida. Amém. E Ele precisa de muitas pessoas assim, ativadas na mesma unção. Nós temos pessoas assim. Por isso não perde tempo quando você levantar a tua mão para dizer glória a Deus, sabe dizer assim, glória a Deus, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Está filmando? Tá. Jesus, estou passando na internet. Cadê meu tangedor? Todo profeta tem um tangedor. Esse é o meu tangedor. Meu filho amado. Aleluia. Você deseja isso mesmo? Quero ativar você. Posso orar?